Olá, pessoal. Saudações a vocês, sejam bem-vindos. Esse aqui é o nosso canal onde eu vou postar algumas de nossas aulas. Não estou usando com vocês ainda o Google Meet porque eu estou com um problema na câmera, na webcam do computador. Mas, no entanto, eu vou gravar as aulas com os conteúdos e a gente vai poder acompanhar por aqui. Muito bem. A nossa disciplina é a disciplina de História, né? É a disciplina que nós estamos começando a avançar nos conteúdos dela. Mas o que é a história? Na verdade, quando todo mundo já ouviu falar nessa palavra, né? A história é uma disciplina, é uma ciência, como qualquer outra, como a biologia, como a geografia, porque a história ela não é ela fala do passado, ela trabalha nas três esferas do tempo que a gente conhece: o presente, o passado. O futuro a gente nem usa muito, mas o presente e o passado são os dois elementos principais que a história trabalha. Porque tudo que nós somos no presente é resultado do passado, né? Então todos nós temos passado, todos nós temos história. E se a gente for observar, o nosso presente, ele foi determinado no passado, não é? Porque, por exemplo, se a gente faz uma pergunta simples como: por que você estuda nessa escola? Então, você, para dar essa resposta do presente, você tem que voltar um pouco no passado. Ah, eu estudo nessa escola porque meus pais moram nessa cidade e acharam melhor me matricular nessa instituição. Então, veja só, para responder uma pergunta do presente, a gente teve que voltar ao passado. Todos nós somos frutos do passado. Nós vivemos cheios de passado o tempo inteiro. Então, a história, que é essa ciência, ela trabalha com o estudo do passado. A história é a ciência que estuda o passado para melhor compreensão do presente. Então, muita gente fica se perguntando qual é a importância que tem a gente saber esses fatos tão antigos que o professor traz para a gente nas aulas. A importância da gente saber é exatamente para a gente entender os problemas que o Brasil passa, os problemas que o nosso país atravessa de hoje. A gente precisa de entender esses problemas através do estudo do passado. Então, por exemplo, vou pegar um exemplo de um problema muito grave que existe no Brasil: o racismo. Por que é que existe racismo? Preconceito com pessoas negras, por exemplo. Então, esse é um problema da atualidade, mas ele tem um passado histórico. Ele tem a ver com o que aconteceu. Então, para isso, a gente vai entender que, buscando as respostas no passado, a gente vai entender todo o processo de escravidão que houve no país. E esse processo de escravidão, embora que ele tenha passado, ele ainda está refletindo seus efeitos no presente. Então, o estudo da história é essencial, porque a história ela trabalha com um elemento muito importante que é a memória. A memória é a nossa capacidade de guardar informações na nossa cabeça do passado. A memória é talvez a coisa mais importante que a gente tenha no nosso ser humano, como ser humano. Porque eu não sei se vocês já ouviram falar em uma doença chamada Alzheimer, mal de Alzheimer, que é quando as pessoas começam a esquecer. Elas vão esquecendo o que aconteceu no dia de ontem, elas vão esquecendo o que aconteceu há pouco tempo. E tem casos graves da doença onde as pessoas não reconhecem os parentes, onde as pessoas não sabem qual é o seu próprio nome, onde as pessoas não sabem onde mora, né? Então, essa doença que afeta especificamente a memória, ela nos demonstra que quando a gente perde a memória, a gente perde a consciência até de quem a gente é. Então, à medida que a gente estuda história, para a gente não esquecer o passado da humanidade e não repetir os mesmos erros. Então, a memória ela é essencial para que a gente se reconheça e para que a gente saiba qual é o nosso lugar na vida social, na vida entre as pessoas, na vida em conjunto. Então, veja só,
Aí você pode estar se perguntando, a história é uma ciência que estuda o passado para melhor compreensão do presente. Até aí, beleza. Mas como é que o historiador, que é o pesquisador de história, como é que ele consegue descobrir como era a vida no passado se ele não viveu aquele passado? Se ele não vai ter a memória daquele passado? Como é que ele faz? Então, aí é onde chega o nosso ponto principal também dessa reflexão. A história, ela é feita, o historiador, o pesquisador em história, ele trabalha como um detetive. Vocês veem em filmes, os detetives é quem investiga as coisas para descobrir. Então, o historiador é a mesma coisa. O historiador é um investigador do passado. Ele vive fuçando o passado através do que a gente chama de fontes históricas. O que são as fontes históricas? Fonte é, como a própria palavra está dizendo, são evidências do passado. São as pistas. Do mesmo jeito que o detetive trabalha com pistas, o historiador trabalha com pistas também, com evidências, com marcas de coisas que os homens deixaram ou produziram no passado, que são documentos, são fontes históricas, é que o historiador consegue desvendar como era a vida em outras épocas. Então, existem vários tipos de fontes históricas. As primeiras que a gente vai estudar nessa aula são as fontes escritas. As fontes escritas são tudo aquilo que as pessoas do passado nos deixaram registrado. São os documentos, são as cartas, são os diários, são os livros, são as comunicações oficiais, são os poemas, são as músicas. Então, tudo isso a gente chama de fonte escrita. Através de um diário de alguém que viveu no tempo atrás, a gente vai saber como era a vida, como as pessoas se relacionavam, quais eram os preconceitos das épocas passadas, quais eram os costumes, como é que as pessoas se relacionavam. Através dos documentos, a gente vai saber quais eram os crimes, como eram as leis, como eram os direitos e deveres daquelas épocas. A gente vai saber como era o trabalho. Então, enfim, as fontes escritas são fontes muito importantes para o trabalho do historiador. Ele trabalha investigando os jornais antigos, as revistas, tudo aquilo que é escrito, manualmente ou na máquina. Então, tudo isso a gente chama de fonte escrita, né? Existe outro tipo de fonte histórica que é muito utilizada na pesquisa dos historiadores, que são as fontes orais. As fontes orais, elas são exatamente tudo aquilo que vem pela oralidade, pela fala. Então, são as entrevistas. Se eu quiser saber como era um trabalho no engenho de açúcar, por exemplo, há 50 anos atrás, eu pego uma pessoa que trabalhou, que tenha 80 anos, que tenha 70 anos, e que essa pessoa, eu posso entrevistá-la, e ela vai me relatar, porque ela tem guardado na memória tudo aquilo que ela vivenciou, tudo aquilo que ela viu, ou presenciou, testemunhou. Então, as fontes orais é tudo aquilo que vem pela fala, são as entrevistas, são os depoimentos, são as músicas, os discos gravados, não é? Aí você diz, a música também, professor? Claro, a música também. Se a gente pegar Luiz Gonzaga, por exemplo, tem muita música dele que ele fala como era a vida no Nordeste, como era a questão da seca, como era a questão da miséria, da fome, né? Ele vai falar da questão da vida no sertão, como eram as festas, como eram a religião, a religiosidade. Então, tudo isso são fontes orais. É tudo aquilo que vem pela fala. É a música, é os depoimentos, é as gravações antigas. Então, tudo isso a gente chama de fonte oral, né? Existe um outro tipo de fonte, que eu vou colocar aqui, são as fontes iconográficas, né? As fontes iconográficas vêm da palavra ícone. Ícone quer dizer imagem, não é? Aqui atrás de mim tem um quadro, não é? Que é a foto de uma atriz de cinema e cantora brasileira chamada Carmen Miranda. Isso aqui é um ícone, é uma imagem, não é? Então, as fotos elas também falam. Não é que você vai clicar na foto e ela vai falar,
Mas quando você começa a observar os detalhes das fotos, como era a vida, por exemplo, você vê uma foto da sua cidade antiga, você vai saber o que mudou, como eram as ruas, como eram as casas, como eram os costumes, as festas, as danças, as manifestações. Então, uma foto, uma pintura, um desenho, um mapa, uma, uma caricatura. A caricatura são aqueles desenhos engraçados que as pessoas fazem críticas a políticos no jornal, que geralmente quadrinhos, né? Que eles fazem piada. Então aquilo também é fonte iconográfica. Iconográfica porque vem de ícone. Ícone quer dizer imagem. Então, tudo isso também serve para o historiador. As fotografias antigas, as imagens, os quadros, as pinturas, os desenhos, as esculturas, né, as estátuas, tudo isso são fontes iconográficas, porque tem a ver com a imagem. E aí o historiador ele também investiga, ele vai vendo tudo, ó, como era isso aqui é tal lugar, as pessoas se vestiam assim, as pessoas se comportavam assim, as pessoas se divertiam assim, né? Então tudo aquilo é pista, tudo aquilo serve como lugar de investigação do historiador. Existe outro tipo de fonte, que são as fontes audiovisuais. Audiovisuais. A própria palavra já está dizendo. Áudio, aquilo que se escuta, visual, aquilo que se vê. Então, audiovisual são os filmes, né? Os filmes. Esse material que eu estou fazendo para vocês, essa aula da gente, é um material audiovisual, porque vocês estão me vendo e estão me ouvindo ao mesmo tempo. Então, os filmes, basicamente os filmes, os documentários, as novelas, as peças de teatro que são gravadas. Então, tudo isso são material audiovisual. Serve também para o historiador como fonte de pesquisa. E por último, eu estou trazendo aqui as fontes patrimoniais. As fontes patrimoniais são aquelas que têm a ver com o patrimônio. O patrimônio histórico é tudo aquilo que o homem construiu ao longo do tempo. São as casas, são os prédios, são os monumentos, são as igrejas. Então, por exemplo, a gente olha, por isso que é tão importante a gente preservar, deixar preservado. Aqui em São Vicente de Ferro, a gente tem, por exemplo, o engenho Patos, em Sirigi. É um engenho que está conservado, que mostra a época do açúcar, como é que aquele açúcar era produzido, que tem a casa grande, tem a capela, tem o lugar onde se fabricava o açúcar. Então, tudo aquilo ali para o historiador é extremamente importante, porque quando ele observa, quando ele analisa aquele espaço, aquele local, ele vai entender um pouco como era a vida no passado. Então, eu trouxe aqui para vocês, a gente pode tirar dúvidas no grupo, mas eu trouxe para vocês esse vídeo porque vocês ficam com ele disponível para cada vez que quiserem olhar esse conteúdo, vocês poderem acessar e saber as diferenças entre essas fontes históricas e como o historiador constrói o conhecimento histórico que está no livro de vocês, que está nas aulas de história, que está nos filmes históricos, que está na produção que o historiador faz para a gente se aproximar desse passado e entender melhor o nosso presente. Então, eu fico por aqui hoje. Muito obrigado pela atenção de vocês e vamos lá para o Tira Dúvida no nosso grupo. Um abraço.